No episódio de hoje do Conexão Cultural, iremos falar sobre a história de Limoeiro de Anadia. Vem com a gente conhecer essa cidade que fica no interior de Alagoas. E, para contar essa história, fomos até Taperaguá, descobrir as origens de Limoeiro de Anadia. E foi aqui onde tudo começou. Estamos na Capela do Senhor do Bonfim, em Taperaguá, Marechal Deodoro, e eu convido todos vocês a fazerem uma viagem no tempo. Vem comigo! Não foi com esse sofrimento que Antônio Rodrigues chegou aqui em meados do século XVIII, em sua caravela, mas foi aqui o seu reduto, e daqui ele pegou seu cavalo e foi lá para Limoeiro, fundando Limoeiro de Anadia. E foi aqui em Taperaguá, onde ele doou terras próximo à igreja para servir de patrimônio para a igreja. E daqui indo para Limoeiro, onde era a sua fazenda, e lá dando povoamento e dando início à cidade de Limoeiro de Anadia. No dia 31 de maio de 1882, ocorreu a emancipação política de Limoeiro de Anadia, através da Lei nº 866. No entanto, o novo município somente foi instalado no dia 7 de janeiro de 1883. Com a instalação do novo município, ocorreram eleições para a Câmara Municipal de Limoeiro de Anadia. Entre os eleitos, o Coronel Cândido Barbosa assumiu como presidente da Câmara, acumulando a dupla função de membro do Legislativo e como primeiro administrador do novo município. E assim ficou até o surgimento da República. Com o início da República, surgiu a figura do prefeito, chamado à época de intendente. O primeiro prefeito de Limoeiro de Anadia, indicado pelo governador da época, foi o Major Luiz Carlos de Souza Barbosa, nomeado no ano de 1890. Poucos meses depois, ocorreram eleições municipais para a escolha do novo prefeito, tendo sido eleito o capitão Ursulino Barbosa da Silva no ano de 1891. Ao longo de sua história, Limoeiro teve diversos líderes com destaque no cenário municipal e estadual. No entanto, nos primeiros anos do novo município, essas três figuras foram as que mais tiveram destaque: o Coronel Cândido Barbosa da Silva, o Major Luiz Carlos de Souza Barbosa e o capitão Ursulino Barbosa da Silva. Hoje estamos aqui, no povoado Seu Sobera, na fazenda Baixa das Flores, onde foram encontradas igaçabas, que são urnas funerárias dos povos indígenas Aratu. Vem comigo. Meus pais nasceram aqui, né? Meu pai tem 88 anos, ou seja, mais de 80 anos que eles já se instalaram por aqui. Meus avós, né, construíram a família aqui e criaram todos os filhos por aqui.
E aqui no Seu Sobério, né? Precisamente aqui no Seu Sobério, né? A casa deles é logo muito próximo. A casa antiga dos meus avós. Pronto. Então vocês viram esse desenvolvimento tanto do povoado quanto do limoeiro, todas as mudanças que foram ocorrendo ao longo desses 80 anos que estão instalando aqui, né? Quase 100 anos Isso. de tradição. Dentro desse contexto de tradição, de desenvolvimento, como surgiu aqui a questão da agricultura, esse desenvolvimento do povoado? Foi através de agricultura, como as famílias se desenvolveram? Então, eles hoje em dia, alguns ainda praticam a agricultura, mas assim, mais para o consumo, né? E eles era a agricultura e a agropecuária. E dentro também desse contexto de tradição cultural, nós estamos aqui com o historiador Gilberto Barbosa, nós temos a questão indígena aqui, no povoado. O historiador e também como historiadora, foi constatado aqui nesse território, nesse seu local, na sua casa, achados indígenas. Certo. Como foi esse processo? Esse descobrimento, como foi a questão da infância? Olha só, eu não tinha assim, esse conhecimento, né, até então, de que aqui existia indígena. Alguma cultura indígena? Alguma cultura indígena. E aí, de repente, eu resolvi construir a minha casa aqui nesse local. Quando a gente começou, antes de começar a construir, a gente começou a plantar algumas árvores, algumas frutas. Aqui, e a gente que é bem arborizado. Isso, a gente resolveu plantar os coqueiros. E eu estava na minha casa, que eu morava na casa do papai, aqui próximo, quando um dos trabalhadores da gente mandou chamar, dizendo que tinha encontrado um corpo aqui, enterrado aqui no meu terreno. E aí eu fiquei apavorada, né? E corri aqui, e quando eu cheguei aqui eu percebi que não era apenas um corpo, né? Que era algo mais. Exatamente aqui nesse coqueiro foi onde foi encontrada a primeira igaçaba. Nesse local do coqueiro aqui. Eu fiz questão de que plantasse o coqueiro para a gente ter, assim, realmente o local onde foi encontrado. Fica marcado, né? Isso. É exatamente aqui nesse local onde está essa plantinha, ó, é onde foi encontrada a segunda. E aí ficaram 2 anos aqui, mais ou menos, 2 anos de estudo, o pessoal do IFAM, pesquisando toda essa área aqui. Para ver se encontravam Para ver mais, se né? encontravam mais. Mas só Exatamente. encontraram realmente esses dois. Encontraram essas 2 igaçabas. Encontraram alguns pontos aqui onde eles supostamente acham que eles cozinhavam, era o cozinheiro deles, por conta da terra escura. Quando eles começaram a escavar, eles perceberam que tinha pedaços de Carvão? de potes, de panelas. Entendeu? E eles identificavam que eram panelas porque era diferente do material da igaçaba. Do pote da igaçaba. Era exatamente panelas, onde eles cozinhavam, panelas de barro. Aí eles encontraram alguns pontos também. E aí foi que eu detectei que tinha algo a ver com indígenas. E aí eu entrei em contato com o pessoal da UFAL. E de imediato eles entraram em contato com o IFAM. Mas eles entraram em contato, eles pediram que interditassem aqui, que eles iriam dar uma olhada e retirar o achado, né? Que foi que a gente encontrou aqui, uma urna funerária indígena de cultura Aratu. E a gente deu saber que era de cultura Aratu, indígena Aratu, por conta do estudo que foi feito, né? O IFAM veio e fez o estudo. Mas aí a gente demorou 2 anos para que o IFAM chegasse aqui, e nesse intervalo de tempo a gente ficou totalmente sem condições de construir a minha sonhada casa. Né? Minha essência é isso. Devido aos estudos que foram empreendidos pela UFAL, eles chegaram a uma datação próxima de 800 anos. De 800 mil anos, mas... Então, esses indígenas não tiveram contato com um elemento branco, ou seja, com os colonizadores. Eles estavam aqui antes mesmo da chegada dos portugueses. Então, esses indígenas que foram achados aqui não são os indígenas que aparecem no primeiro censo demográfico que foi realizado no Brasil em 1872. Aqueles indígenas que tiveram contato com o colonizador, com Antônio Rodrigues e seus familiares, são indígenas da nação Caeté e Cariri. Não são indígenas dessa nação Aratu. Eles já estavam extintos, né? Esses indígenas, eles tinham o hábito de morar, de fixar residências próximo de rios, para aproveitar das águas, né? Para pesca e tal, para subsistência. Então, se for empreendido um estudo maior aqui nessa área, vai ser descoberto
outras igaçabas. Explique para o público o que seria uma engaçaba. Porque a gente fala assim, nós reconhecemos, já temos a imagem do que é. Mas o público, o que é isso? Uma igaçaba é um grande pote feito de barro, né? As pessoas mais antigas, né? Eles gostam de colocar aquelas jarras grandes atrás de Sim, casa para pote, colocar Pra água água e ficar tal. fresquinha. É mais ou menos daquele formato, mas um pouco maior, porque servia para enterrar uns corpos. Como eu falei, havia duas formas de enterramento, né? É o primário e o secundário. No primário, assim que as pessoas morriam, né? Ou seja, assim que o indígena morria, eles eram colocados dentro da igaçaba. Quando o corpo já estava petrificado, não tinha como colocar nesse enterramento primário, eles enterravam no chão, depois de um certo tempo eles tiravam os restos mortais e colocavam dentro da igaçaba, e aí a gente chama isso de enterramento secundário. Essa forma de enterramento aqui desses indígenas é diferente daqueles indígenas que são encontrados, por exemplo, na região da hidrelétrica de Xingó. Quando você chega lá e visita o Museu Max, você percebe que as igaçabas, que a forma de enterramento dos indígenas, existe uma outra forma de enterramento, que era no próprio solo, e eles colocavam umas tigelas em cima de dois órgãos para proteger aqueles órgãos, que era o cérebro, ou seja, a cabeça, e o órgão sexual. Então era uma outra forma de proteção daquele corpo para uma outra vida. Já no caso dos indígenas aqui da nação Aratu, era uma forma de proteção do corpo total, assim como os antigos egípcios faziam. Qual seria a origem, descendência desse nome do povoado aqui, se eu soubera? Então, se souber, é uma história engraçada. Pronto. Então, meu pai conta, né? Meus tios e minha avó também, que estavam meus avós, que não existia essa estrada aqui. O pessoal não tinha conhecimento dessa estrada aqui. Onde hoje é o seu Soubera. Isso, que hoje é mais movimentada. Isso. Era uma estrada que o pessoal tinha acesso à cidade pelo rio. E aí não tinha, assim, essa facilidade dessa aqui, né? Dessa aqui seria mais próxima e tal, a facilidade seria maior. O acesso seria melhor. E aí, um certo dia, uma pessoa veio, e já tinha vindo várias vezes para cá, para Pipi, por essa outra estrada lá do rio. E achava ruim e tal. E aí foi quando alguém chegou para ele e falou, acho que se não me engano, meu avô, pelo que me conta. Esse rapaz tem uma estradinha aqui, que é bem legal o acesso. E aí ele veio por ela. Enquanto chegou aqui, aí ele sentou e disse, se eu soubera essa estrada. E aí ficou, se eu soubera. E até hoje é registrado, se eu soubera, é um dos povoados de Limoeiro. A gente tem um papel muito importante para a educação, esse projeto. Primeiramente, porque a gente vai resgatar essa tradição, onde nós vamos pegar os jovens e eles vão aí buscar essa tradição que existe já no município e que a gente não pode deixar morrer. Agora, principalmente, nossos professores trabalham conteúdos durante o período até chegar o tempo da carroceata. É trabalhado um projeto onde é abordado vários conteúdos e então há também a parte de aprendizado, de conteúdos didáticos da escola, mas principalmente o resgate da tradição, que a gente não pode deixar morrer. A gente está sempre juntando educação, cultura, saúde e nesse momento principalmente é o quê? É educação e cultura. Limoeiro de Anadia, distrito Parave Novo, um ensino de primeira, escola que vale ouro. Benício Feira Reis, agradeço a vocês pelo ensino com amor. O nosso tema, ele representa um festival que acontece durante todo um mês, né? O tema da carroceata esse ano foi envolvendo as festas populares, então a nossa festa popular é o Festival de Parintins, e a temática que nós escolhemos dentro da nossa apresentação foi a preservação cultural, religiosa e ambiental da Amazônia, já que o tema acontece, né, o Festival de Parintins acontece na Amazônia. E é um trabalho muito gratificante, pois os alunos interagem bastante, se integram bastante.
o que fica mais forte na nossa cabeça, é o quilombo, né? Nós temos uma dança única no Nordeste, né? Que é o nosso quilombo, e uma coisa que a gente precisa, a gente já criou uma lei onde a gente também dá um benefício, dá um bônus financeiro do salário mínimo para os participantes do quilombo. Então essa é a cultura que a gente também não pode deixar, e precisa incentivar as crianças e os jovens a também se inteirar e participar desse quilombo, porque é único. O Quilombo de Limoeiro é uma representação da Guerra de Palmares. É um grupo que tem 32 componentes, entre azul e encarnado. O azul representa os negros, né, do Quilombo dos Palmares, e os vermelhos ou encarnados representam os indígenas que foram em auxílio de um senhor de engenho em busca de reaver a sua filha que havia sido raptada pelos escravos negros, né, pelos quilombolas. É um grupo folclórico único no país, né? Só existe em Limoeiro. As suas apresentações tradicionalmente ocorrem na festa do padroeiro São Sebastião, porém, com base em convites, o quilombo se apresenta também em qualquer tipo de festividade fora de Limoeiro. Tem uma figura que é a rainha do quilombo, que representa uma menina que foi raptada. Essa menina tem entre 8 e 12 anos de idade. Ela é raptada, como eu disse, pelos negros. E depois o grupo sai lutando pelas ruas da cidade para ver quem vai finalmente vencer a luta e terminar essa batalha de posse da rainha. Oi pessoal, a gente está aqui para apresentar um episódio para vocês do nosso Conexão Cultural e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o quilombo aqui com o seu Nelson, que é um dos primeiros a dançar, né? A dançar, eu comecei em 86. 86? Foi. Muito tempo. O quilombo Tiaguí. Aí estava dançando de reis, quando foi agora, eu fiz um cacaterismo, né, no coração. Tá com um ano e meio já. Aí quando foi agora, eu fiz outros exames, o doutor disse que eu estava bom, pode não estar. Aí eu estou no meio do quilombo, nunca deixei. Aí botei um filho no meu lugar de reis, que eu era o reis, né? Eu era o reis, aí botei um filho no lugar do reis, mas também eu não abandono. É pedido por os homens daqui. De doutor Gerson aqui, doutor Velho, me conhecia muito, o deputado Antônio Albuquerque me pediu também que eu não abandonasse, e enquanto eu puder lutar, estou na luta, né? E o que representa o quilombo para o senhor? O que representa o quilombo para o senhor? Eu sou o rei do negro. Aí eu luto com 8 pessoas. Agora são 32 pessoas, a turma toda, né? Do vermelho, do azul é 8, é 10 com a Caterina e o Matheus. Aí comecei primeiro, em 86, primeiro ano que eu dancei, eu sei com o mestre Abilo, que era o rei do vermelho. Mas depois, aí o Zé Belo era o rei do azul, aí me chamou para dançar do lado dele. Aí quando ele não pôde mais, uns 8 anos depois, me deixou no lugar de reis e até hoje. Até o ano passado eu dancei, o ano atrasado dancei como rei. O ano passado eu já botei meu filho, eu estava mais doente, aí não pude. Quando foi esse ano eu vou trabalhar um pouco, né? E graças a Deus estou aqui na luta e é uma tradição que eu só deixo quando não puder mesmo. Aí é mudando de geração para geração. Um trabalho desse aqui com 130 e poucos anos. É muito tempo. É muito tempo, né? Sim. Começou do mais velho, tinha dos outros que me deram conhecimento, o Antônio Jacinto, do Abilo, do Zé Belo. Esse Antônio Jacinto já era outro do azul. E disse pra cá, vem lutando. E em Alagoas parece que é o que tem, foi esse quilombo. Se eu não me engano, é o único no Brasil. O único no Brasil. Sim. Só que tem o lugar que ele veio para aqui, fugido, não sei como foi, de União, né? União dos Palmares. Isso. Nós já fui lá, eu fui com uma turma dormindo que eu ensinei aí no Cadói. Aí fui para lá, quando tinha lá outras brincadeiras, quando nós chegou, aí todo mundo parou e foi assistir, nós dançamos.
Que era para todo ano, dia de festa, na véspera da festa, nós ir para lá. Mas aqui o interesse é pouco do pessoal. Tem que ter um carro próprio para aquilo. Daqui para ali onde eu moro, que eu não moro aqui no Cadu, não tem um carro para ir ver a gente. Eita. Tem que dar, moto mínimo, eu tinha um carro, vendeu, agora é para dar 2, 3 viagens de moto, né? Mas gosto, toda a vida eu era apaixonado por esse quilômetro, então quando tomei de conta, aí deu a beleza. Até quando Deus quiser, né? Então, assim, toma de conta. Toma de conta, sim. Hoje, ser primeira-dama de Limoeiro, para mim é muito eu sinto muito orgulho. Muito orgulho por ter incentivado muitas mulheres que antigamente, eu digo isso porque elas mesmas vieram me falar, que não dirigiam e tiveram coragem, né? Se inspiraram em mim para poder aprender a dirigir, hoje tem seu próprio carro. E foram várias. Eu e Marlan, a gente batalhou muito para ele que chegasse à prefeitura, né? Então, não é que eu me destaquei, é que por a gente sofrer, por a gente batalhar, a gente luta, né? E quando a gente luta, a gente, quer ou não queira, quando você tem um objetivo, que você quer conseguir aquele objetivo, você vai em frente e você enfrenta o que tiver na sua frente e você quer enfrentar. Então, eu enfrentei muitas batalhas e, graças a Deus, a gente saiu vitorioso depois de muitos anos, né? E hoje eu tento mostrar em Limoeiro, tento fazer por Limoeiro, pelas mulheres, que elas tenham esse sentimento dentro delas, elas queiram, o que elas sonhem, elas procurem realizar, porque todas, dentro de nós temos uma força incrível. Eu gosto muito de andar a cavalo. E sempre teve cavalgadas só de homens, né? Os homens faziam as cavalgadas e algumas mulheres iam, outros não, porque muitos maridos ainda têm aquela história, a mulher não tem que se juntar, não tem que ir para a cavalgada. Então eu tive uma ideia. Minha gente, vamos nos unir aqui, vamos fazer uma cavalgada. E só de mulheres. Aí ele até disse assim, oxe, você vai fazer uma cavalgada só de mulheres e eu não vou poder ir. Eu digo, não, você vai me esperar lá no ponto de chegada, como todos os outros homens. Você vai estar lá esperando que nós mulheres cheguemos ao encontro de vocês. E assim nós nos juntamos, acho que umas 20 mulheres, eu, Dirlene, Cicinha, Andréia e outras mulheres. E a gente se juntou, a Zefinha do Milton, que nos cedeu na época a chácara, pedimos apoio ao Milton e fomos pedir apoio a vários amigos, né? Que nos apoiaram, nos ajudaram, porque uma cavalgada ela demanda, além do nosso tempo, aí tem questão de camisa, tem questão de comida, bebida pouco, porque as mulheres elas bebem bem menos que os homens, né? Então a gente providenciava água, suco, mas no ponto de chegada você tem que ter o almoço, tinha que ter bebidas também, né? E os homens estariam lá nos esperando. Então a gente organizou isso aí e fizemos a primeira cavalgada. E ela foi linda, foi muita gente. Aí a gente disse, agora, e só mulheres, viu? O interessante é que foram só mulheres. Eram apenas 10 homens ajudando essas mulheres. Aí fizemos a segunda, fizemos a terceira. Depois, quando a Zefinha e o Milton venderam a chácara, a gente ficou sem um ponto de parada. Então a gente deu esse tempo aí, sem poder fazer cavalgada. Depois veio a pandemia, a gente pretende voltar com a cavalgada das mulheres, porque eu acho que na última edição nós tínhamos mais de 200 mulheres a cavalo. Então assim, foi bem bonita e é uma coisa que eu quero que fique para a história de Limoeiro, né? A gente quer esse marco, que é a união de várias mulheres, e vamos voltar a fazer a cavalgada das mulheres. Tenho muitas mulheres que me cobram isso, eu estou esperando por isso. E a gente pretende, se Deus quiser, voltar logo a fazer a cavalgada. Sim. Sempre tive o desejo de ser prefeito do meu município. Meu tataravô, meu avô, meu tio-avô, meu pai foram prefeito do nosso município. E quando munícipe, principalmente quando a gente vive
no ambiente familiar, a gente deseja ser prefeito. E ser prefeito por quê? Para mudar a vida das pessoas, deixar a minha marca, deixar um legado. Então, graças a Deus, a população de Limoeiro entendeu, eu entrei no momento certo e hoje em Limoeiro alcançamos, junto com a equipe, junto com o esforço de toda a nossa equipe, de toda a comunidade, avançar em todos os sentidos. O início da nossa gestão foi um início complicado, eu me deparei com uma situação que eu gosto muito, Milena, de retratar, principalmente quando eu converso com os alunos, com os jovens. Quando eu assumi aqui em 2009, nós tínhamos um quadro atípico. A gente tinha no município de Limoeiro em torno de 45 a 50 alunos fazendo faculdade. Isso era uma deficiência muito, que atrasou muito o crescimento e desenvolvimento do nosso município. Então, na época, fiz questão de visitar sala a sala, conversar com os alunos e me comprometi, como prefeito, criar um cursinho pré-vestibular gratuito, colocar ônibus à disposição dos alunos que passassem na faculdade, porque até então o município não ofertava esse serviço. Então, e como também a gente criou uma bolsa. Com isso, a gente incentivou muito os alunos, as pessoas do município a se preparar, a se qualificarem e buscar uma faculdade. Hoje, graças a Deus, centenas e milhares de pessoas já estão formadas. Para você ter ideia, Helena, em 2009, 90% dos professores contratados do município era oriundo de outros municípios, porque no município nós não tínhamos professores preparados. Hoje, 99% dos professores, praticamente 99,9% de todo o quadro contratado, comissionado do município de Moradia é do próprio município. Então eu fico feliz com essa semente que a gente plantou lá atrás e a gente precisa dar cada vez mais oportunidade. Eu penso assim, para Limoeiro ficar marcado como a cidade da oportunidade, a cidade, o município que o jovem, que o adulto tem oportunidade.